Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus, que alegria no nosso coração poder estar aqui nesta noite e juntos prestarmos culto ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor neste momento, no livro de Romanos, no capítulo de número 5, por favor. Nós vamos estar lendo versículo 1 e 2. Lembrando os irmãos que nós estamos reunidos para celebrarmos nesta noite o culto que vem trazer à nossa memória a Reforma Protestante, né? E eu queria agradecer por essa oportunidade ao pastor Guilherme, irmão Pedro, pastor Mateus, e trazer também um grande abraço do meu pastor Lucas, que está viajando, o pastor Beto também, que não pôde estar aqui, e que vocês sejam abraçados pela Igreja Evangélica em Andradas, né? Nós estamos ali no bairro Panorama, adorando ao Senhor. Eu estou feliz de conhecer os irmãos aqui também nesta noite. Eu tenho certeza que sairemos daqui edificados pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Os irmãos encontraram Romanos 5, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que alegria, né? Saber que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, colocou essa fé no nosso coração. Porque se dependesse de nós, né? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas essa fé foi o próprio Espírito Santo que gerou no nosso interior. A fé para conhecer a palavra do Senhor. Quantas vezes que eu li a Bíblia e nunca entendi nada, porque o Espírito Santo ainda não tinha revelado ao meu coração. E se nós estamos aqui nesta noite é porque o Senhor nos escolheu. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Querido Deus, eterno Pai de poder, com grande alegria, Pai, no nosso coração, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecido por esse momento tão especial, Pai, aonde nós vamos adorar o Senhor, prestar culto e louvor ao Senhor. Meu Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados neste momento, reconhecemos que somos falhos, Pai, reconhecemos, Pai, que somos miseráveis pecadores dependentes da Tua presença, mas estamos aqui porque a Tua graça nos alcançou um dia, a Tua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas a cada manhã, meu Deus. Que alegria grande no nosso coração, poder estar aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, aqueles irmãos que ainda não chegaram, que o Senhor possa trazer em paz e segurança. Aqueles que estão a caminho, Pai, que eles venham com alegria no coração também, para receber a Tua palavra nesta noite. E eu tenho certeza, Pai, que sairemos daqui renovados, edificados pelo poder da Tua palavra. Eu lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar o nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, querido, para nós estarmos louvando ao Senhor com todo o nosso coração. Primeiramente, eu quero dizer que nós estamos felizes de poder, junto com os irmãos, cultuar ao nosso Deus, que é um Deus maravilhoso. Essa igreja está feliz de receber as nossas igrejas irmãs, onde estaremos juntos louvando ao Senhor. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. Como é bom poder desfrutar da presença do Senhor em nosso meio. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio do louvor. Você crê nisso, querido? Deus habita no meio do louvor. Então, quando o povo de Deus se reúne para adorar, Deus se manifesta ali com a sua graça, com a sua misericórdia, porque Deus vem para ouvir o louvor da igreja. Pensa nisso, tá? Deus vem para ouvir o teu louvor, a tua adoração. Ele não vem para ouvir instrumento, né? Ele não vem para ouvir as nossas vozes individuais, né? Ele vem para ouvir a igreja, quer igreja aqui, quer igreja aí. Ele vem para louvar o Senhor. E Ele vem para ouvir os louvores que saem do nosso coração. Então que você esteja nesta noite adorando o Senhor com toda a sua força, porque Ele é Deus. E algo que Deus tem feito em nossas vidas é nos dando a alegria de poder servir a um Deus maravilhoso. Então nós precisamos, como igreja, né? Amanhã é dia 31, onde se comemora a Reforma
reforma, e isso é algo importante. E nós cremos que uma igreja, ela vai se reformando dia a dia pela renovação do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso demais pensar sobre isso. O que nós precisamos nesta noite, querido, é ter o coração grato a Deus por tudo quanto Ele tem dado. Tenha um coração grato. Eu quero convidar você a estar adorando o Senhor com todo o seu coração. Levanta sua mão para o alto e comece a adorar o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por tudo quanto nos tem dado. Te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado por cada um de nós. Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário no nosso lugar, pela compreensão da tua palavra através do teu Santo Espírito. Nós cremos que a tua palavra é a única regra de fé e prática. Por isso, ó Deus, venha manifestar o teu poder no meio da tua igreja nesta noite. A tua igreja se reúne nesta noite, Senhor, para adorar o teu nome. Nós somos gratos por tudo quanto nos tem dado. Recebe, Pai querido, todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, agradecendo por tudo que Ele nos tem dado, em nome de Jesus. Jesus
te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, aleluia, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, uma vez bem forte, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. E nós somos várias igrejas, uma grande família. E assim como na família, cada pessoa é de um jeito, né? Tem um que fala mais, tem aquele que é mais extrovertido, tem aquele que é mais bravo, né? Assim é a igreja do Senhor, como um corpo. A orelha não faz a função do braço, o braço não faz a função da perna, cada um tem a sua função. Essa é a igreja do Senhor, completa, maravilhosa. E aqui tem várias denominações, mas nós somos um. E essa música fala isso. Por isso, durante o cântico, dê a mão para o seu irmão, cante junto com ele, né? Porque essa música fala de corpo, de família, assim que nós somos. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração
te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Aplauda o Senhor. Feche seus olhos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos une, o Senhor faz as coisas malucas do mundo serem perfeitas, ó Pai. Obrigada pela tua grandiosidade. Obrigada porque é tão grande, Senhor, como se faz caber dentro de nós, ó Pai. Seres tão pequenos, seres tão mesquinhos, ó Pai, mas a tua graça nos limpa e a sua grandeza habita em nós. Obrigada. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda com
Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de louvar, de agradecer o seu nome. Que os nossos corações estejam abertos, ó Pai, à sua palavra. Que seja edificante para as nossas vidas. Que o Senhor abençoe o pastor que vai pregar. Abençoe os visitantes. Abençoe os membros presentes. E que seja tudo para a honra e glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Sentir a presença do Senhor. Aleluia. As lágrimas já estão rolando, né? Alegria do Espírito Santo. Amém? Pastor Mateus, por favor. Eu gostaria de chamar o pastor Guilherme para estar orando pelo pastor Mateus. Por favor, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Que alegria, irmãos. A palavra de Deus diz que mais vale um dia na casa do Senhor que 1000 em outros lugares. Aleluia. Segunda-feira abençoada. Espírito Santo inundando o nosso coração para enfrentar as dificuldades desses dias difíceis. Mas nós temos uma segurança, a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Ao vivo é assim, gente boa. Ao vivo é assim, né? Aconteceu um probleminha aqui, mas é normal. Você segura, né? Tá meio mole. Seja bem-vindo, viu, Mateus? É uma alegria poder estarmos unidos. Vamos orar, se você puder. Levanta a sua mão em direção a Mateus. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor vai falar conosco e temos certeza que a tua palavra não volta vazia. O Senhor tem as sementes para cada coração aqui presente e nós estamos aqui celebrando os 506 anos da Reforma e a tua palavra, somente as Escrituras. E nós queremos e desejamos ouvir a tua palavra em nossos corações. Usa o teu servo, usa o teu filho, com a palavra que o Senhor já tem ministrado ao seu coração. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, seja apta para discernir os nossos pensamentos e os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim é estar em casa, né? Eu sou da IPI também, era da IPI, fui membro da IPI por muito tempo ali em Botelhos, igreja do pastor Ablandino. Ablandino Saturnino de Souza, é um nome inesquecível. Nunca você vai ver outro Ablandino na vida, né? O único Ablandino que eu conheço. Saturnino ainda, né? Então, aquele homem influenciou muito a minha vida, meu ministério, a minha família, e sou grato à IPI, mas estou agora na Igreja Presbiteriana do Brasil, estou servindo aqui em Andradas, a partir de março, mais ou menos, desse ano, comecei aqui em Andradas, estou conhecendo, e estou terminando o seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e em dezembro, dia 2 de dezembro, eu me formo. Então, orem por isso, orem por essa finalização e começo, de fato, do ministério. Alguns já me chamam de pastor, dentro da igreja ainda é seminarista, mas eu recebo o carinho dos irmãos, já alguns chamando de pastor, isso é muito bom, né? E hoje, falei com os pastores aqui da gente fazer esse culto, e tudo
motivo da reforma e etc., foi um pretexto, na verdade, para a gente se reunir como igreja. Porque mais importante é a união da gente do que falar da história. O mais importante é fazer história do que falar do que passou. E vocês estão fazendo história aqui, estando aqui reunidos como igreja, então isso é muito bom. Então vamos falar hoje sobre esse tema, liberdade e consciência. Por que é um tema tão importante? A gente passou aí um Brasil com uma série de divisões políticas, com igrejas impondo sobre certas pessoas alguns comportamentos, exigindo que não crentes vivam como crentes, e isso manchou e tem manchado, de alguma maneira, a igreja evangélica brasileira. Porque a gente impõe sobre as pessoas que não têm compromisso nenhum com Jesus, coisas que a gente deve viver. Ao invés de a gente influenciar pelo nosso testemunho, pela nossa vida, a gente quer obrigar as pessoas a viverem como a gente deve viver. E esse tema de liberdade de consciência é importante porque Martinho Lutero sofreu pela consciência dele. Porque aquilo que ele achava correto não era correto para a igreja católica, apostólica, romana daquela época. Então, ele foi convocado diante do Papa daquela época a retirar aquilo que ele cria. Vocês lembram mais ou menos o cenário? Ali, ele era um monge agostiniano, um monge estudando as Escrituras, estudando a Bíblia, que se deparou com Romanos, se deparou com a constatação que o justo vive pela fé, não vive pagando documento. Porque naquela época as pessoas estavam vendendo documentos. Você entregava o documento para a pessoa e falava, me dá tanto, que aí o seu irmão, o seu parente, a sua avó, não vai para o inferno. Ou melhor, não vai para o purgatório. E era assim que eles viviam naquela época. Ele falou, não está certo. Não é dinheiro que paga a salvação. Não é lencinho umedecido. Não é feijão que vai te levar para o céu. É somente a graça de Jesus. Só o que Cristo fez liberta. Então, nessa ideia dele defender isso, defender a graça de Deus, ele foi confrontado pela Igreja Católica. Então ele disse isso: eu não posso retratar-me e não retratarei de coisa alguma, uma vez que não é seguro e nem correto ir contra a consciência. No século XVI ele diz isso, que não é correto ir contra a consciência, porque a consciência dele estava cativa à Bíblia. Não estava cativa a movimentos, não estava cativa a ideias, a ideologias, não estava cativa a nada disso. Estava cativo aquilo que ele tinha retirado da Bíblia e tinha entendido da Bíblia. Que a salvação é por graça. A salvação é por graça. Então, se você quiser levar algo hoje para a sua casa, leve isso. A graça é que pode transformar. Porque também a gente vive um cenário evangélico brasileiro onde a gente quer que a pessoa mude completamente para depois ela se tornar membro da nossa igreja. Chega um homoafetivo aqui, então você espera que ele pare tudo que ele faz, se complete totalmente a transformação, para depois ele ser tratado aqui como irmão. E é o nosso pecado, muitas vezes, de julgar todo mundo e não olhar para o nosso interior, não olhar para os pecados dentro da nossa igreja, inclusive. As pessoas têm deixado de ouvir do Evangelho porque a gente quer impor uma culpa, um peso, que Jesus não faz questão de impor. Ali os fariseus da época, os religiosos da época, constantemente queriam colocar peso sobre as pessoas. E Jesus falava de uma graça. Então não importa se você está querendo pagar a salvação, não importa se você está querendo fazer por obras, a salvação é pela graça. Não tem nada que você faça que te faça ganhar mais o amor de Deus, a graça de Deus. É graça. Ok? E vamos continuar. Esse autor aqui, Ricardo Quadro Gouveia, é um pastor presbiteriano, e ele fala o seguinte:
O princípio protestante, quando enfatizado, torna os membros das igrejas excessivamente críticos, isto é, capazes de avaliar criticamente o ensino e as práticas da igreja. Se você falar com um presbiteriano, com um reformado, ele tem essa capacidade de avaliar criticamente. Isso é um princípio protestante. Acho que a gente não aceita qualquer coisa. A gente avalia, a gente pensa, a gente questiona, a gente faz pergunta. É um povo chato muitas vezes, mas que tem esse espírito crítico. Isso é bom. Isso é bom porque isso despertou ali em Lutero e outros reformadores, outros pastores da época, a pensarem sobre a igreja. E a igreja precisa ser repensada a cada mês, a cada ano, em como nós vamos atingir as pessoas hoje, em como nós vamos comunicar do Evangelho hoje. E aí, às vezes a gente vai ser julgado por isso, porque a gente está fazendo uma coisa diferente, porque a gente está fazendo uma coisa que ninguém está fazendo. Só que os frutos vão mostrar o que a gente está fazendo ou não. Esse é o princípio que ficou enfatizado na Reforma Protestante. Igreja reformada sempre se reformando. Sempre se reformando. Só que algumas pessoas interpretam isso de uma maneira equivocada. No sentido do quê? Vamos voltar sempre ao século XVI. Vamos sempre cantar hino da mesma maneira. A gente não pode nem mudar o tom, a gente não pode nem mudar a vestidura musical, porque tem que cantar o hino como sempre foi. A gente tem que usar toga no culto. Nossa, se você pregar sem o terno, meu Deus, misericórdia. E tem gente vivendo assim. Tem gente que proíbe criança de ter sala infantil na igreja, porque não, a criança tem que estar no culto público. E obriga a criança a ficar no culto público, porque ela tem que aprender. Tem gente pensando dessa maneira. Tem gente que não sabe enxergar que o não crente não vai entender o nosso palavreado muitas vezes. Varão, varoa, cada expressão que a gente inventa, que só a gente entende. Chega uma pessoa que não entende. Tem música que a gente canta que ninguém entende. E a gente tem que ter um cuidado maior com a pessoa de fora, com a pessoa que não vem do mesmo senado da gente. A maioria, no meio presbiteriano, no meio reformado, acaba crescendo na igreja. É difícil, a gente vê alguns casos de pessoas que se converteram e foram para uma igreja reformada. A igreja presbiteriana do Brasil e aí independente, ela cresce mais por transferência de membro ou por pessoas que nascem na própria família do que por conversão. Isso se a gente analisar dados, isso acontece. E isso faz com que a gente não tenha sensibilidade com quem nunca foi, com quem nunca esteve numa igreja, quem nunca pisou numa igreja protestante. Um caminho que a gente tem que trilhar hoje. Esse é o principal que eu quero enfatizar, a humildade. E aqui talvez você fale, como assim? Humildade até para com os católicos. A gente, por conta daquilo que a reforma representou, a gente se tornou um povo anticatólico. A gente odeia católico. A gente encontra um católico e já manda quebrar o santo. Joga fora esses santos aí que não existe. Que a Bíblia diz isso. Ok, a Bíblia diz, ok. Só que a sensibilidade de entender a religiosidade do outro. Você acha que ele não vai na igreja católica crendo como você crê quando você está na sua igreja? Ele tem fé naquilo que ele está fazendo. Pode ter uma fé, às vezes, equivocada, pode ser uma fé incompleta, pode ser enganado em muitas coisas, mas é uma pessoa que tem uma tentativa de buscar o divino, de buscar a Deus. E aí você pode falar, mas todo mundo é católico hoje, né? Eu sou católico, mas eu não vou na igreja, eu não vou na missa. Mas e aqueles que vão, e aqueles que são piedosos? Eu servi na Unicamp, no HC, Hospital das Clínicas, hospital muito grande ali, terciário, quaternário, e lá eu trabalhava, tinha uma moça que é secretária da capelania, que é católica. E assim, a moça sabe mais de Bíblia que muito pastor. Lê a Bíblia piedosa, crê em Jesus Cristo. Porque a gente transformou a fé
não num caminho para Jesus, mas um caminho para conhecimento. Então, se a pessoa crê como eu creio, aí ela é salva. Não importa se ela tem relação com Jesus. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho não é ideia, não é o que os protestantes pensam. O caminho é Jesus Cristo, como Senhor. As pessoas têm que conhecer Jesus, não necessariamente aderir àquilo que eu penso exatamente como eu penso. E essa tentativa da gente estar junto aqui com outras igrejas é isso. O mais importante é nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador do que as nossas ideias. Eu não vim aqui para convencer ninguém a pensar como eu penso. E ninguém deve fazer isso. E na sua vida também. Você não tem que convencer as pessoas daquilo que você pensa. Você tem que apresentar Jesus para as pessoas. E Jesus é quem muda a vida das pessoas. Você não é o Espírito Santo. Também, humildade para com os pentecostais e neopentecostais. Não, porque esse povo da prosperidade nem é crente. Gente, tem também gente sincera lá dentro. O Edir Macedo pode ser o que é, mas tem muita gente que está na Igreja Universal, que está em outras igrejas, que tem fé genuína, fé verdadeira. Talvez nunca tinha ouvido falar de Jesus e ouviu lá. Você acha que não tem gente séria lá dentro também? Pastores que tentam lutar contra o sistema. Jesus está na sua multiforme graça em cada igreja que a gente vai vendo. Cada uma de uma maneira. Você nem entende como Ele age, mas Ele age. Ele age na IPI, Ele age na IPB, Ele age na Batista, Ele age na Evangélica de Andradas, Ele age na Pentecostal. A gente tem pensamentos contra, claro, mas Jesus pode estar lá, porque Jesus não é ideia, Jesus é uma pessoa. E se tiver pessoas que creem e se relacionam com Jesus, aí é pessoas irmãs. Então, para mim, eu não tenho problema de ver um católico e crer em Jesus e caminha com Jesus e falar que ele é meu irmão. Todos os católicos não são meus irmãos, mas alguns são. Todos os pentecostais não são, mas alguns são. Tem até presbiteriano que não caminha com Jesus. Aprende a cantar hino, aprende a ser presbiteriano, mas não é presbiteriano de fato, não entendeu Jesus. O que adianta a gente aparentar uma coisa e não ter uma relação com Jesus? Ó, um dado para a gente. De 17 mil templos evangélicos, em 1990. Em 1990, tínhamos apenas 17 mil templos. O Brasil passou a contar com 109.560 em 2019. Um crescimento de 543%. A igreja evangélica se torna uma das maiores igrejas, um dos maiores movimentos religiosos. Não tem comparação do quanto a igreja evangélica cresce no Brasil. Isso não acontece mais em nenhum país. Não tem precedente isso que acontece na igreja evangélica brasileira. Tem traficante se convertendo. Tem traficante continuando no tráfico, mas crendo em Jesus. É um cenário difícil da gente entender. E por isso cabe a humildade. Isso cabe a humildade. Jesus, Ele quer nos ensinar isso. Vamos ler esse texto? Mateus 11, 25 a 27. Mateus 11, de 25 a 27. Eu farei a leitura na NVI, mas aqueles que quiserem abrir em suas Bíblias, fiquem à vontade. É um texto onde Jesus vai nos ensinar sobre humildade. Mateus 11, de 25 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado.
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, primeiro ponto, Deus se revela aos pequeninos. O que é isso, se revelar aos pequeninos? Nas bem-aventuranças, no chamado Sermão do Monte, que tem ali em Mateus, Jesus ele fala que bem-aventurados são o quê? Os pobres de espírito. Constantemente a gente vê Jesus se preocupando com pobres, com pessoas pobres de fato, mas com esse espírito pobre. Humildade. Quando ele está falando de pequenino, são pessoas que não têm pretensão, são pessoas que reconhecem que nada são. Falta muito da igreja evangélica brasileira se entender dessa maneira, de maneira humilde. A gente não tem que ocupar o Senado e impor sobre o Brasil inteiro o que a gente pensa. Na história foi comprovado que quando a igreja quer assumir o local do Estado, dá ruim. Não dá certo. A igreja tem o seu papel profético, de falar contra aquilo que é errado, de falar aquilo que é contra aquilo que Deus ensina. Mas a gente não faz isso impondo sobre ninguém. Martinho Lutero viveu isso. Ele ali pensava diferente da igreja católica, mas ele falou, não, eu não posso ir contra a minha consciência. E quem está em pecado e quem está errado, tem uma consciência de que está certo. E não sou eu que mudo ela, falando para ela que ela está errada. É o Espírito Santo que muda. É na minha relação com ela que ela vai vendo a minha consciência tocada por Jesus e vai sendo impactada pela minha vida. Quantas pessoas a gente mais afastou do que aproximou do Evangelho, sendo chato, sendo arrogante, sendo preconceituoso. A gente não sabe ouvir. A gente quer só falar. A gente vai fazer capelania hospitalar e não sabe ouvir o paciente. Que a gente quer falar de Jesus para ele, mas Jesus está preocupado com isso, com pequenos, gente pequena, gente que sabe ouvir. Jesus não era um intelectual da época que gostava de desfilar, de erguer o nariz e de aparentar coisas. Ele era um ser humano que vivia como todo mundo, que tinha a mesma roupa que todo mundo, que andava com os pecadores, que andava com pessoas fracas. Ele gostava de gente fraca. Ele mais bateu em gente arrogante do que gente pecadora. Gente que fala assim, graças a Deus que eu não sou como os outros, eu sou presbiteriano. Porque hoje, 506 anos da reforma protestante, então, graças a Deus que eu não sou pentecostal. Porque, nossa, os pentecostais têm que aprender com a minha teologia. Eu fiz 5 anos de teologia, sim, eu fiz um curso lá, e eu escutei aquele pregador americano muito legal, e fiz um curso tal. Gente, Deus quer os pequenos. Jesus não dava um curso de 10 anos de teologia para os discípulos, para depois eles começarem a servir. Ele pegava gente que nem sabia ler direito, gente marginalizada, gente que mexia com peixe, gente que mexia com a roça, e colocava essas pessoas para servir, colocava essas pessoas para pregar o Evangelho. Deus se preocupa com os pequenos. Hoje, a intenção aqui dessa unidade, dessa junção, e da gente falar da reforma protestante, não é para bater no peito, eu sou reformado. É para falar, graças a Ti, Jesus. Graças a Ti, me ajude a ter humildade, me ajude a ser manso, a ser humilde. Assim Jesus era, manso e humilde. Ele não gosta de gente arrogante. Ele não gosta de gente que afasta, gente que não sabe perdoar, gente que não sabe amar, gente que não sabe dar o ombro para o outro chorar, gente que ouve a dor do outro e fala assim, não, é porque você não sabe o que eu passei. A minha semana foi muito pior que a sua. A pessoa começa a desabafar e você começa a falar isso para ela. Você não sabe ser pequeno. A gente não sabe ser pequeno às vezes. Eu não sei ser pequeno.
E Deus quer os humildes. E outra grande lição para a gente aprender hoje, juntos, Deus se revela a quem Ele quer. A quem Ele quer. Então, assim, tem alguns cenários de missão transcultural, onde vai algum missionário lá pregar, e aí ele acha que ele está levando Deus para as pessoas. Só que ele chega lá e descobre que tem gente que já crê em Deus, que encontrou Deus na natureza, que viu ele plantar ali o feijão, plantar o café e aquilo crescer. Ele falou, gente, mas não é possível, tem que ter uma divindade. Não pode isso aqui funcionar desse jeito. Deus, ele vai alcançando. Ele pode usar a gente, ele gosta de usar a gente, mas ele alcança até sem a gente. Ele chega em lugares que a gente nem imagina. Chega de diversas maneiras. Então não é a gente que tem que ensinar para a pessoa como conhecer Deus. Porque a gente pauta até o nosso conhecimento sobre Deus naquilo que a gente lê. Ah, porque Calvino diz isso. Porque Agostinho diz isso. Porque eu li aquela teologia sistemática do Louis Berkhoff e agora eu sei tudo. Isso é teoria. Jó conheceu a Deus quando ele sofreu e falou que antes ele conhecia de ouvir, agora ele vê. Com a gente também. É só a nossa experiência com Deus que vai nos revelar quem é Deus para nós. Não é teologia, não é ensinamento. Nisso tudo eu não estou falando que não é bom estudar. Eu estudo, os pastores aqui estudam. No entanto, isso não é suficiente. Tanto é que existe a teologia liberal. Gente que estuda e não crê. Porque não é teologia que faz cristão, que faz discípulo de Jesus. É relação com Deus. Então, humildade para pensar isso. Deus alcança quem Ele quer. Se Deus quiser alcançar na católica, Ele vai alcançar. E não é você que tem que falar que ele é crente ou não. Ele pode ser um crente fiel a Deus, fiel às Escrituras, e contra um monte de coisa. E você está falando, não, você não é crente. Temos que conhecer as pessoas. Lá no seminário a gente fala uma expressão, né? A gente tem que comer 1 quilo de sal para conhecer as pessoas. Vai tempo para comer 1 quilo de sal, né? Quem faz comida aí sabe. Vai um tempo. A gente tem que comer 1 quilo de sal com as pessoas. Um outro erro da gente, a gente não sabe evangelizar. Nosso método de evangelismo é o quê? Vem no culto comigo. A pessoa nunca pisou numa igreja, vem no culto comigo. Mas eu não tenho a disposição de jantar com ela, de falar de Jesus com ela, de me abrir com ela, de falar experiências que eu tenho com ela. Não, vamos na igreja. Aí eu chego aqui, trago o meu irmão, aí falo, pastor Luiz, eu trouxe meu irmão, evangeliza ele aí. Gente, mas você é um discípulo de Jesus. O pastor está aí à disposição, mas não é ele que tem que evangelizar, a missão é de todos. Você é um discípulo de Jesus. Você não é um membro que tem que ficar chorando, pastor, vem me visitar. Pastor, o senhor não mandou mensagem no meu aniversário. Não, gente, cria vergonha na cara. Por favor, você é um discípulo, você não é um bebê espiritual. Você tem que amadurecer. Nós temos que amadurecer. A gente está aqui para servir, não está para ficar sendo servido. Tem gente que muda de igreja porque o pastor não lembrou do aniversário. Não, porque aquele pastor é muito ruim. Aquele outro pastor que era antes era muito bom, porque ele lembrava todo o aniversário. Ele me trazia até uma caixa de bombom. Nunca vou esquecer daquele pastor. E fica nisso, achando que a relação entre igreja é isso. E se esquece de Jesus, se esquece da missão, se esquece daquilo que Deus nos mandou fazer. Porque a gente está ainda como criança, a gente não amadureceu. Estamos um leitinho a vida inteira. Gente, vamos crescer. Vamos olhar com mais atenção para a gente alcançar a gente de fora. Eu tenho estudado para plantação de igreja aqui em Andradas. Ainda somos 70% católicos aqui. Como eu falei, tem crentes lá, mas a estatística fala que 70% se identifica católico. Somos um número muito pequeno ainda de evangélicos aqui em Andradas. E a gente não vai ganhar ninguém impondo, sendo chato.
A gente vai ganhar gente amando, como Jesus amou, tendo humildade. Essa é a lição da Reforma Protestante. Gente que se posiciona, mas se posiciona de maneira a se parecer com Jesus. Entenda, você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Eu não gosto nem de usar o termo cristão, porque o termo cristão ficou tão apagado que o cristão é aquele que senta no banco. Discípulo de Jesus tem uma ideia de movimento, está sempre seguindo a seu mestre. O Senhor dessa igreja não é os pastores, é Jesus. Tinha um professor no seminário que falava: vocês são subpastores, porque o pastor da igreja permanece o mesmo, que é Jesus. Nós apenas somos ajudantes, e às vezes a gente atrapalha. Mas o pastor divino está sempre cuidando de você. Vamos orar nesse sentido? Pedir a Deus que nos ajude a ter essa consciência limpa e de não impor sobre os outros, deixar que o outro tenha consciência dele. Ele vai ser mudado pela minha vida, pelo meu exemplo, não pela minha chatice. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque pudemos lembrar aqui e entender que o Senhor se revela aos pequenos, que o Senhor se revela a quem o Senhor quer, que o Senhor se revela de maneiras multiformes, de maneiras inacreditáveis, que nós nem acreditamos, mas o Senhor é Deus. A nossa teologia não consegue descrever, entender a Tua grandeza. A gente tenta e não consegue descrever o quão grande o Senhor é. Mas mesmo sendo tão grande, o Senhor nos ama, e o Senhor se aproxima da gente, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor nos transforma. Nos ajude a entender que somos discípulos e discípulas de Jesus. Não somos crentes para serem servidos, para brigar com o pastor se ele não lembrou do aniversário. Nos ajude a sermos pessoas maduras na fé, pessoas sinceras na fé, para impactar esse mundo, para impactar Andradas, para impactar o nosso bairro, para impactar a nossa família, e não apenas ficar impondo sobre as pessoas, julgando as pessoas, condenando as pessoas. Não precisamos de um evangelho de condenação, precisamos de um evangelho de transformação. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos cantar, né, o Castelo Forte. Os irmãos podem ficar de pé. Esse é um hino gostoso de cantar. E perdoe as nossas falhas, se porventura nós as tivemos. E que os irmãos se sintam abençoados com o nosso ministério de louvor. Que os irmãos orem por nós, orem pela vida da nossa igreja, que é uma igreja nova ainda, a segunda IPI, para quem não conhece, ainda completará 12 anos no mês que vem. A gente vai ter as festividades dela no final do próximo mês, os irmãos estão convidados. E até aqui o Senhor nos sustentou. Amém? E nós somos gratos por isso. Castelo
com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Pastor Guilherme, chama o pastor. Acho que é o pastor Guilherme. É o pastor ou é o pastor? É o pastor Guilherme. Irmãos, gostaria de convidar aqui os presbíteros e os pastores presentes para que juntos venhamos a orar. Quem é presbítero aí? Tem presbítero da primeira aqui ou não? Tem? Vem juntar aqui. Acho que aí embaixo é melhor, né? Os pastores e presbíteros, pode ficar aqui. Não, pode juntar aqui, pode ficar aqui mesmo, aqui na frente, não tem problema algum. Vem cá, meu irmão, você também. O Marcelo aqui, ó. Eu brinquei com ele, que ele parece o Marcelo Aguiar. É o marceneiro, né? Irmãos, 2 avisos, né? Antes da gente orar. O primeiro é que nós gostaríamos depois de tirar, depois que terminar, que nós dermos a bênção apostólica,
de tirar uma foto com todos os irmãos, né? E aí juntar aqui, a gente tirou uma foto oficial, né, Mateus? E depois convidar os irmãos para que a gente desça, a gente vá no salão aqui de baixo. Vai ser aqui em cima? Ah, bom, eu pensei que o Gilmar estava brincando comigo, mas vai ser aqui, né? Então a gente tem um momento de confraternização aqui com todos os irmãos, tá certo? Agradecer a todos que puderam vir. Foi muito bom ter vocês aqui na nossa igreja. Conte sempre conosco. Mande um abraço para o pastor Lucas, pastor Sérgio, que não pôde também vir. O pastor Jorge também não pôde, né? E mande o nosso abraço para eles. E a segunda igreja está à disposição, né, da unidade da igreja. Eu vou convidar um presbítero da primeira para orar. Quem pode orar? Quem? Você, né? Você faz uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Deus. Queremos Te agradecer por esse momento que passamos, pela palavra que nos foi exposta, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos dê, ó Deus, sabedoria e discernimento, capacita-nos, ó Pai, para levarmos a Tua palavra, aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda não tiveram encontro real com o Senhor. Nós pedimos a Tua bênção para cada pessoa aqui, cada família representada. E pedimos, Senhor, nos dê uma boa noite na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Então, vamos dar a bênção apostólica aos presbíteros com a mão direita. Que o grande amor do nosso Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação, a comunhão, o poder do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente nesta geração, mas também com os nossos filhos, até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam paz. Vamos tirar uma foto aqui? Todo mundo junto. Gruda aqui, gente boa. Cadê a fotógrafa? Junta aí mais. Vai dar para tirar foto? Vai, né? Espera.
selfie agora. Selfie. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador.